O primeiro capítulo de Boruto Tubular Vortex já foi lançado, mostrando Boruto e companhia 3 anos mais velhos. No entanto, uma dúvida que fica é o quanto Boruto e Kawaki evoluíram durante essa passagem de tempo. Isso porque eles são os personagens principais, são Otsutsukis, e um dos objetivos do Boruto ao sair da vila também era de ficar mais poderoso. Será que os dois personagens superaram o Jigen? Bom, muita gente afirma que o fato do Boruto ter pegado o Code de surpresa não prova que ele superou o Jigen, e apesar de eu concordar em parte com essa afirmação, e se eu te dissesse que tanto o Boruto quanto o Kawaki ou estão extremamente próximos do nível do Jigen ou até já alcançaram esse patamar? Bom, te convido então a ficar até o final, pois hoje vamos discutir em detalhes esse tema e eu garanto que você não vai se arrepender. Então, se possível, já garanta a sua inscrição aqui no canal, estamos bem perto da marca de 20 mil inscritos e também deixa o like para dar uma força no engajamento, tamo junto, vambora! E bom, os níveis de poder de Boruto e Kawaki sempre foram temas de muita discussão, até porque existe toda uma expectativa com relação aos dois personagens, e com a chegada do time skip, isso obviamente se torna um dos focos dos fãs. E apesar desse primeiro capítulo da nova fase de Boruto não ter mostrado praticamente nada do potencial e nível de Boruto e Kawaki, algo que deve ficar para os próximos capítulos, já dá sim pra gente ter uma boa noção do poder dos personagens, não só por algumas pistas que foram deixadas, mas também por informações que já foram reveladas há bastante tempo na obra. Então, para começar, a gente precisa esclarecer uma coisa relacionada ao Jigen, até porque ele é parte do tema, então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tudo nesse vídeo aqui, não serão dois. E primeiro, a gente vai desmistificar uma questão envolvendo o Jigen e depois vamos partir para comentar sobre Boruto e Kawaki. Enfim, já faz tempo que a obra, o autor, usa o Jigen como parâmetro de poder. Os ciborgues do Amado já foram ditos serem superiores ao Jigen pelo próprio cientista, o Code sem limitadores também foi dito ser superior ao Jigen, tanto que ele limitou a sua força para não ameaçar a sua posição de liderança, além do próprio Daemon admitindo que o Code era superior ao Jigen, mas que só ele estava na primeira colocação, ou seja, também se colocando superior ao personagem. E o motivo do autor usar desse recurso é muito simples, é uma maneira de passar rapidamente ao leitor uma noção da escala de poder que a obra se encontra, assim como o nível dos personagens. Então, quando é dito que um personagem é superior ao Jigen, o que o autor quer passar é que o personagem X é superior ao personagem que solou Naruto e Sasuke juntos. Dessa forma, quem tá lendo o mangá sabe que aquela figura em específico é extremamente poderosa e tem uma noção do patamar que ela está. É basicamente essa a intenção. Só que muita gente acaba confundindo as coisas e querendo complicar algo que deveria ser extremamente simples, seja por saudosismo e querer encontrar alguma justificativa pro Naruto e Sasuke terem apanhado do Jigen ou apenas por desatenção. Por conta disso, muitas pessoas acabam achando que existem dois Jigens, o Jigen base e o Jigen que absorveu o chakra do Jubi. E não me levem a mal, não tô falando que o chakra do Jubi é inútil, porém, quando a obra fala Jigen, ela não faz essa diferenciação, até porque ela não faz nenhum sentido. Para a obra, Jigen é só um, e a gente vê o seu potencial completo na luta contra Naruto e Sasuke, já que contra o Kashinkoji meio que não conta, porque o Amado e o Kashinkoji já tinham montado todo um plano para fazer o Ishiki dar as caras, justamente por terem passado anos ao lado do Jigen, então eles já tinham muita vantagem. Porém, o grande feito de poder do Jigen é na luta contra Naruto e Sasuke, os dois personagens até então mais poderosos, e quando a obra coloca Jigen é justamente por conta disso. O Daemon não chegou pro Code e disse: Code, você realmente é superior ao Jigen, mas não o que absorveu o chakra do Jubi, hein? Isso não acontece. A obra só fala Jigen, porque é só um. E uma prova disso é que no anime, quando o Jigen vai absorver o chakra do Jubi, fica subentendido que aquela era uma ação frequente do personagem, justamente porque ele fala que teria que pegar um pouco mais de novo, ou seja, ele já absorvia o chakra do Jubi com certa frequência, de tempos em tempos. E mesmo que não tivesse essa fala, isso é algo muito simples de deduzir,
pois o Jubi já deve estar ali há bastante tempo e o Jigen dificilmente teve essa ideia de pegar um pouco de chakra do Jubi só naquele momento, afinal, ele possui uma grande massa de chakra de estimação que tá ali para ele a qualquer momento e que ele obviamente já deve ter usado em outras situações que ele precisou, até porque o corpo do Jigen é um corpo extremamente frágil para suportar o Ishiki. Tendo dito isso, o Jigen nada mais era do que um receptáculo imperfeito de um Otsutsuki, que, diferente de outros karmados, controlava o Jigen de uma forma diferente, meio que como um parasita, mas em essência, o Jigen não era um Otsutsuki, ele era poderoso, mas um receptáculo no fim e ainda por cima imperfeito. E por que eu acho que o Boruto e o Kawaki estão muito próximo ou até já alcançaram o nível do Jigen? É só porque o Boruto pegou o Code de surpresa? Não. E olha que eu tô sendo muito cauteloso quando eu falo muito próximo do Jigen, porque pra mim eles já estão no mesmo nível, se não superiores. Mas como eu sou um cara que eu prefiro esperar as coisas pra ver, pra cravar algo, então eu prefiro colocar assim por enquanto. E continuando, primeiro a gente tem que entender que o Boruto e o Kawaki possuem muito mais recursos e potencial do que o próprio Jigen. Ambos são Otsutsukis puros, possuem o Karma, o que proporciona uma experiência de combate milenar, e no caso do Kawaki, por exemplo, o corpo dele foi desenvolvido justamente para ser um receptáculo perfeito, ideal, para o Ishiki, possuindo diversas modificações em um corpo tecnológico. O Amado tinha dito no passado que o Kawaki herdou os poderes do Ishiki e que o seu poder continuaria crescendo cada vez mais e que já naquela época em Konoha, por volta do capítulo 71 do mangá, não tinha ninguém que poderia se opor a ele, incluindo o Hokage, que na época era o Naruto. E nesse primeiro capítulo da nova fase de Boruto, vimos que o poder do Kawaki cresceu absurdamente. Primeiro, ele já domina a capacidade de voar, algo que o Amado também já tinha dito que em breve ele dominaria, o que significa que o Kawaki já deve dominar todas as habilidades básicas Otsutsukis, visto que mesmo quando ele nem tinha controle direito das suas capacidades, por instinto ele já usava os seus poderes Otsutsukis, como apagar a sua assinatura de chakra, confirmado pela própria Eida, que ele usou puramente por instinto, e passados 3 anos ele já consegue até voar. Segundo, que o Kawaki agora domina completamente o doujutsu do Ishiki. Ele conseguiu despertar e dominar a forma completa do olho, já que a gente viu que originalmente o doujutsu que o Ishiki usava era totalmente composto por uns triângulos, mas o Kawaki antigamente só dominava um doujutsu na forma incompleta, com alguns poucos triângulos. E além dele agora mostrar essa forma completa, ele já aparenta estar muito melhor no uso das habilidades, sendo praticamente o cara responsável por eliminar, diminuir todas as marcas que o Code deixa com o Suko na Hikona. O mangá até faz um paralelo entre Ishiki e Kawaki, isso porque Boruto e Kawaki são feitos para superar Momoshiki e Ishiki. Um deles, no caso o Kawaki, foi feito para ter um corpo ideal para o Ishiki e possui todos os seus poderes agora. Por ter um corpo Otsutsuki, possui atributos físicos diferenciados e ele com certeza não ficou parado durante esses 3 anos. A gente já viu isso pelo fato da sua evolução, que acabamos de comentar, ou seja, provavelmente ele já é um usuário muito melhor do Karma, o que significa que ele já deve conseguir extrair uma experiência de combate Otsutsuki muito grande. E como o Ishiki controlava totalmente o corpo do Jigen, era basicamente o Ishiki lutando ali, e como o Kawaki tem acesso a toda essa experiência de combate e possui um corpo perfeito, que é o Otsutsuki e tecnológico, o cara já tá num outro nível. E se você duvida, corta pro Amado falando que com treino, Boruto e Kawaki iriam evoluir muito, além daquela fala que eu já coloquei aqui, do cientista afirmando que o poder do Kawaki cresceria muito. O Code já tinha dito que o Amado estava criando um Ishiki 2.0. E daqui a pouco esse vai ser o parâmetro, pois o Kawaki tem tudo para superar o Ishiki, todos os seus poderes que ele já domina, um corpo ideal e sua experiência de combate completa. Isso é muito além de um simples receptáculo defeituoso como o Jigen. E falando do Boruto, ele segue por uma lógica parecida. Ele já é um Otsutsuki genuíno e puro, o que torna o seu corpo muito diferente de um humano comum, tendo uma resistência muito maior, assim como os seus atributos físicos. Além disso, por possuir o Karma do Momoshiki,
Momoshiki, ele consegue ter acesso a uma experiência de combate milenar, juntando com a sua genialidade e estilo shinobi. Ele tem tudo para superar o Momoshiki, tendo um arsenal próprio. O Boruto também já domina habilidades Otsutsukis, já que no mangá é dito que ele surgiu do nada do céu, obviamente por meio de um portal. Habilidade essa que o Koji já tinha dito que tanto Boruto quanto Kawaki iriam dominar em breve, e como Kawaki já domina a capacidade de voar, o Boruto claramente já consegue abrir portais quando e como quiser, e juntando com a sua capacidade de esconder sua assinatura de chakra comentada pelo Mitsuki, ele pode pegar qualquer inimigo de surpresa, incluindo o Koji. Vale ressaltar que o Koji diz que está procurando o Boruto há 2 anos, então o Boruto obviamente está apagando a sua assinatura de chakra constantemente e também indo para outros lugares e até dimensões por meio de portais, dominando habilidades comuns de Otsutsukis, além dele agora ser um usuário de Kenjutsu, por possuir uma espada. Apesar da galera ter dito que o Boruto apenas pisou no Koji de surpresa, também vale mencionar que ele desviou do golpe do Koji, que como é superior ao Jigen, isso significa que o Boruto mostrou reação e velocidade o suficiente para desviar de um golpe de um oponente superior ao próprio Jigen, além de que a expressão do Boruto e confiança já mostra que ele tem total segurança do seu nível de poder, não se importando se estava frente a frente a Kawaki e Koji, o que mostra que ele com certeza teve uma evolução extraordinária e por ser um Otsutsuki possuir o Karma, isso não é surpresa. Na realidade, era justamente o esperado, até porque se trata do Boruto. Além disso, existe uma grande possibilidade de ter sido o próprio Boruto que fez essa cicatriz no Koji. Eu falo mais a respeito nesse vídeo que eu vou estar colocando agora nos cards, mas basicamente isso explicaria o Boruto pisando justamente na cicatriz do Koji como uma forma de provocação e até das suas palavras, mostrando que ele já está acostumado a lidar com o Koji e conhece o seu jeito esquisito de ser. E se isso se confirmar e tiver sido realmente o Boruto que fez essa cicatriz no Koji, isso teria acontecido logo no primeiro ano do Boruto fora da aldeia, já que o Koji está atrás dele por 2 anos e o Boruto saiu da vila há 3, ou seja, se o Boruto já teve a capacidade de ter feito essa cicatriz no Koji logo no primeiro ano dele fora da vila, imagina o quanto ele evoluiu nesses últimos 2 anos. Mas claro, mesmo que tenha sido ele, ainda não sabemos se foi sem querer ou um golpe de sorte. Precisamos esperar para saber, porém, com base em tudo que a gente tem, certamente na minha visão, Boruto e Kawaki já estão no mínimo do mesmo nível do Jigen, até pelo próprio nível de poder da obra. Pode ser que outros inimigos apareçam, então esse nível vai continuar subindo constantemente. Por isso que para mim, Boruto e Kawaki já estão muito próximos ou até do mesmo nível do Jigen. E se esse for o caso, eles atualmente já estariam superiores a Naruto e Sasuke de Boruto juntos. E mano, se eles realmente nos próximos capítulos superarem o Koji, mostrarem ali serem superiores, isso significa que eles já estariam superiores ao Jigen e também a Naruto e Sasuke de Boruto. Imagina o Boruto provavelmente dominando a essência do Karma, uma forma que já o deixava equilibrado com o Koji com limitadores, e talvez ele já até tenha evoluído dessa forma. Quem sabe ele já até não consegue usar uma forma Borushiki, onde ele mantém o controle da consciência, aí ele ficaria imparável. Mas mano, por enquanto é isso, se inscreva no canal e também deixa o like, além de não esquecer de deixar aí a sua opinião sobre o tema nos comentários. A gente se vê numa próxima, falou!